Pois bem, muito bem. Boa noite. Hello, gorgeous mom. Hello, gorgeous daddies. Mais uma vez estamos aqui para nossa live de hoje, para nossa aula gratuita. A aula que se chama às quintas-feiras USA, que significa Estados Unidos da América, né? United States of America, e também significa Ultra Simple Activities. Nas lives de terça-feira, que acontece toda terça-feira, o horário normal de acontecer é às 9h30 da manhã, porém, eu tenho tido imprevistos com criança doente e não tem jeito de ir pra escola, e aí fica mãe trabalhando fora, trabalhando em casa, trabalhando no Instagram, cuidando de menino, então tá uns horários meio loucos. Então a live de hoje, a aula de hoje, que era pra ser às 9h30 da manhã, faço agora às 7h45 da noite. É bom pra aproveitar pra testar um horário novo, né? Aproveitar que tem muitas mamães que já chegam em casa nesse horário, que já colocaram as crianças para dormir, ou que estão dando banho, fazendo alguma coisa, alguma atividade com elas, e aproveita para escutar uma aula de inglês, uma aula divertida, uma aula um tom de brincadeira. E eu vou deixar gravado de toda forma, vou deixar essa live gravada no feed. Para quem perder, para quem não assistiu, para quem quiser anotar, para quem quiser ir parando, vou deixar gravado no feed. Quem quiser fazer dúvidas, quem quiser fazer perguntas, tiver dúvidas, críticas, sugestões, palpites, como sempre, pode perguntar aí, deixar aí nos comentários, no chat. Ou então, se você estiver assistindo essa aula gravada, você pode deixar nos comentários abaixo que eu sempre respondo. Bom, a atividade que eu trouxe hoje para nossa criança é uma atividade muito simples, como sempre. Uma atividade muito simples, uma atividade muito barata. Um negócio que dá para fazer em casa. Qualquer mãe consegue fazer isso. Se você tem filho pequeno, você tem filho de 2 a 5 anos, a partir de 2 aninhos ali, com certeza você tem esses materiais que nós vamos usar na sua casa. O que acontece? Eu trouxe hoje uma atividade que a gente pode fazer todos os dias, que é uma musiquinha. E depois a gente vai na janela, olha como está o tempo e coloca lá no nosso marcador de tempo como está o tempo com a nossa criança. Tudo isso em inglês. Então, assim, é uma tarefa útil, é uma tarefa que a gente faz na sala de aula todos os dias, junto com o calendário, dia da semana, dia do mês, e aprende matemática junto. A gente aprende também sobre ciências, biologia, sobre como está o clima, temperatura, e aí vem um monte de vocabulário, vem um monte de pronúncia, vem um monte de frases e vem musiquinhas pra gente começar a aprender a cantar. Até mesmo quem já é fluente em inglês aprende com essas aulas, aprende com essas lives, porque são coisas voltadas para a criança, são musiquinhas próprias para a criança, são jeitos de falar mais sugestivos, que abraçam mais a criança. E também umas dicas pedagógicas, umas dicasinhas de disciplina positiva que não podem faltar. Então, o que eu trouxe, aproveitando que hoje eu estou com 2 blusas, olha só, aqui em Belo Horizonte está muito frio, um gelo. Eu acho que a temperatura máxima que eu vi hoje foi cerca de 19 graus, muito gelado, em pleno novembro, que é quase verão, né? Que é uma primavera. Então, o que acontece? Eu lembrei de uma atividade muito legal que eu faço com as crianças na sala de aula e faço também com meu filho aqui em casa, e eu vou ensinar para vocês como faz. Eu fiz do zero, como se eu não tivesse nada, nenhum material. Eu tenho esse material pronto, eu tenho esse material impresso. Quem é aluno do curso Pequenos Bilíngues e quiser esse material, não tiver achado lá no curso, me manda um direct, me manda um comentário que eu envio para você, eu te mostro onde está esse material prontinho, só para você imprimir, plastificar e colar lá na sua casa. Ou você pode fazer assim como eu vou fazer aqui, assim como eu fiz aqui, e vou mostrar para vocês. Então, o que eu usei? Eu fiz uma réplica do calendário de clima, não é calendário, né? Do mostrador de clima que eu tenho na minha sala de aula. Então, para isso, eu canto uma musiquinha, eu vou trazer 2 musiquinhas para vocês, começando agora. Uma muito simples e uma que eu gosto mais, que ela é mais elaborada. Então, olha só. Primeiro eu vou mostrar que eu peguei uma folha A4, eu nem pus muita firula. Eu peguei folha A4 branca, folha A4 branca e escrevi em forma de um semicírculo.
E o que eu escrevi nessa folha? Essa folha aqui, teoricamente, eu vou colar na parede, ou no espelho, ou na geladeira, na altura da criança, para ficar acessível para ela. Então tá escrito aqui: How is the weather today? How, que significa como, is, porque a gente inverte. Na hora de fazer uma pergunta, lembra que eu expliquei pra vocês que o padrão da língua, a gente inverte e coloca o verbo primeiro. Geralmente o que vem primeiro é o verbo is, am ou are, a não ser que seja uma WH question. Se for uma WH question, que são perguntas que começam com WH, por exemplo, who, where, when, whose e how, embora não tenha o W, só tenha o H, também entra nas WH questions. Então, quando tem uma WH question dessa começando na frase, é que o verbo vem depois dela, certo? Então, weather, lembra que tem TH, e quando tem TH, a gente põe a língua entre os dentes, e tem palavra que a gente faz som, vozeado, tem palavra que a gente não faz som, sem voz. E nesse caso é vozeado, weather. Esse weather, essa palavra significa clima, o tempo, mas não o tempo de tempo passando, é o tempo de clima. Como está o clima hoje? Como está o tempo hoje? Sempre que a gente vai falar de clima, tempo no sentido de clima, a gente usa a palavra weather. Então, how is the weather today? Como está o tempo hoje? Como está o clima hoje? How is the weather today? Lembrando mais uma vez, para quem for aluna do curso Pequenos Bilíngues e quiser esse material já pronto, impresso, digitalizado, só para vocês, digitalizado, só para vocês imprimirem e plastificarem, me manda uma mensagem se não tiver achado lá. Ou você faz na sua casa, igual eu fiz isso aqui para ficar facinho para vocês, sem muita firula. Aqui você pode desenhar com a sua criança algumas nuvens, sol, chuva, vento, raio, relâmpago, neve. E aí você pode incrementar com a sua criança. Então a pergunta é: How is the weather today? Como está o tempo hoje? Como está o clima hoje? É nisso que a gente vai se basear para essa atividade hoje. How is the weather today? Lembrando que tem várias formas de fazer essa pergunta, né? Eu não tenho que necessariamente perguntar com como, com how. Eu posso perguntar what is the weather like today? Que é outra coisa que nós vamos aprender ainda hoje nessa aula aqui. Então, primeira coisa, peguei isso, plastifiquei se você quiser, plastificou se você quiser, daquele papel duro, né, que eu uso sempre, de laminadora, ou então você coloca papel contact, ou então passa um tanto de durex largo aqui por cima e vai assim mesmo, só para preservar, e prega na sua parede, na sua geladeira, no seu espelho, na altura da criança. How is the weather today? E cada dia a gente vai fazer essa pergunta para nossa criança. A nossa criança vai até a janela, ou vai até a área, ou vai até um lugar que dá para ver o céu, o clima, o weather, e olha qual é o weather today. How the weather is today. How is the weather today? Então a criança olha e te fala. E a partir daí nós vamos aprender cada um dos climas que possa existir na nossa vida, né? Na nossa cidade. Eu até trouxe neve, que não tem aqui, mas tem nos Estados Unidos e é importante a gente aprender. Mas vamos por partes. E aí eu recortei em uma folha, eu fiz cerca de 9 quadradinhos desse, ó. Olha, tá recortado, tá rasgado, olha só. Fiz cerca de 9 quadradinhos desse, com o desenho e a palavra. Então, a palavra, a gente vai trabalhar a questão de vocabulário, a questão de pronúncia, a questão de repetir sempre, de leitura, pré-alfabetização, letramento. E
a figura para as crianças mais jovens. Então, mesmo a criança que tem 1 ou 2 anos pode ver escrito sim, não tem problema nenhum. E eu ainda escrevi com letra minúscula, lowercase letter. Por quê? Porque é com letra minúscula que a gente mais tem contato em todos os impressos, em jornal, em revista, em folheto de supermercado, em livrinho de história. Tudo que é impresso, a gente tem mais contato com letras minúsculas, lowercase letters, do que com letras maiúsculas. Então, faz sentido a gente mostrar e apresentar para a criança as letras minúsculas. Então, olha só, eu fiz a rainy day é um dia que tá chuvoso. Então, rain, saw rain é chuva. Rain, this is rain. E um dia que está rainy, com Y no final, a rainy day é um dia chuvoso, certo? Então, rainy day. How is the weather today? Today is rainy. The day today is rainy. Chuvoso. Aqui em Belo Horizonte está rainy. Perceba que quando eu escrevo raining com final de ing, eu quero dizer chovendo. Ando, endo, indo, ondo. É o gerúndio. Então, raining, it is raining, está chovendo. The weather is rainy, é o tempo, o clima está chuvoso, certo? Então, nada mais do que desenhar a chuva. Você pode pedir para sua criança desenhar. Vocês podem desenhar juntos. Vocês podem pegar da internet. Vocês podem cortar de uma revista. Podem fazer todo esse esquema dessa atividade juntos, que faz mais sentido ainda, tá? Ah, mas se a criança desenhou aquela coisa toda maluca, toda rabiscada, todo feio aos seus olhos. É a obra dela. Orgulhe-se disso, respeite e use isso que a sua criança fizer. Então, rainy é o primeiro. Outro. Cloudy. Cloudy. Cloud é nuvem. Clouds é nuvens. E cloudy é nebuloso, nublado. Então, if the weather is cloudy, quer dizer que o dia, o weather, o clima, está nublado, certo? Sem chuva. Então, pode estar the weather can be rainy, the weather can be cloudy. Ou, o que eu mais gosto, que é o que a gente esperaria para essa estação do ano, que é spring, de primavera. Sunny. Lembrando que sun é sol e sunny é ensolarado. Então, if the weather is sunny, if it's sunny today, está ensolarado hoje. Certo? Além disso, eu posso ter a opção do clima estar windy. Mais uma vez, sem o Y, wind é vento. E windy é um dia que está ventando, né? Um dia cheio de ventania. Um dia ventoso, se existisse essa palavra. Então, windy é um dia que está cheio de vento. Windy, sendo que wind é vento. Tem também snowy, que aí nesse caso é só se a gente estiver viajando, ou se a gente morar nos Estados Unidos, ou se tiver algum parente que mora fora, e lá nessa época do ano, November, December, tá winter, que é inverno, né? Tá fall, outono, e winter, inverno. Assim como a gente tá spring, primavera, e summer, que é verão. Então, snowy, mais uma vez, snow
é neve. E snowy é um dia nevoso. Um dia cheio de neve, um dia que tá nevando. Então tem as neves aqui. Tá vendo? Os flocos de neve. E tá bem escuro, né? Meio cinza, meio azul. Então lembra daquela última aula que eu dei na terça-feira dos sufixos? Quando a gente coloca o Y no final, a gente transforma a palavra chuvoso, nebuloso, que mais? Ensolarado. A gente transforma a palavra para falar a característica do dia quando a gente coloca o Y no final. Então, snowy. Today, the day is snowy. É um dia que está nevando, cheio de neve. E ainda eu fiz algumas firulas aqui que a gente pode colocar. Se for um dia atípico, tiver um dia com sol, com chuva, um dia muito feliz, cheio de cores no céu, a gente pode ter um rainbow também. As crianças adoram rainbow. Então, se tiver um rainbow, se quando você pergunta how is the weather today, ela vai lá na janela, she goes by the window, e ela vê um rainbow no céu, ela pode escolher esse card aqui, de rainbow. Rainbow, olha que interessante, mais uma coisa legal pra gente pensar. Rain, a palavra rain é chuva. Assim como eu expliquei pra vocês que rainy é chuvoso. E a palavra bow é laço. Laço igual esse aqui, ó. Laço de cabelo, por exemplo. Esse laço aqui chama bow. Então, rainbow é um laço, quando tem um laço na chuva. Olha que poético. Um rainbow é como se tivesse um laço enfeitando, um laço de fita enfeitando a chuva. Então é o rainbow. E aqui a gente pode trabalhar as colors of the rainbow, cloud. Pode trabalhar mais um monte de coisa, né? Se a gente for explorando. E por último, storm é tempestade. Storm é tempestade. E se tá stormy, é um dia que está com tempestade, com características de tempestade. Um dia tempestadioso, entendeu? É mais ou menos isso. Então, stormy é tempestade, um dia cheio de tempestade. Aí fiz uma cloud que tá bem brava. Tem rain também, mas tem umas lights, uns thunders, que são raios, né? E trovões. Então, olha só. Pode fazer outros mais desse tamaninho aqui, do jeito que você quiser. E aí, você vai passar o papel contact aqui também, ou plastificar também. Vai fazer assim como você fez com a outra parte. E a criança lá, aqui na minha casa e lá na minha sala, eu uso uma fita de velcro. Aquele velcro tipo carrapicho, sabe? Que tem macho e fêmea. Ele é adesivo, aí prega um aqui, um quadradinho, e o outro aqui, ó, do lado da fichinha. Então, todo dia a gente troca e a criança coloca como está o weather, de acordo com o que estiver o weather. Então, se fosse hoje, por exemplo, estaria stormy. How is the weather today? Aí o Léo ia na janela e ia olhar. Ele ia na janela, que significa ele ia by the window. Ele ia se aproximar da janela, olhar o weather e falar it's stormy today. Ou it's windy today. Tudo isso estaria certo. Ou se ele falasse it's cloudy today. Depende do momento que ele olhou também, pode ser que esteja cloudy. Ou ele pode falar it's rainy today. Certo? Lembrando que se ele falar it's raining com ing today, ele está querendo dizer está chovendo hoje. Se ele falar it's rainy today, está chuvoso hoje. E aí vai trocando os cards de acordo com o clima, ou de acordo com o mesmo dia
Pode ser, as crianças passam, às vezes de manhã, a gente coloca lá chuva e depois do almoço na escola, tá aquele solão, as crianças falam, Miss, it's not raining anymore, now it's sunny. E eles vão lá e trocam com o velcro e colam, ou com a fita crepe, com o que vocês acharem que dá, o que cabe no bolso e na praticidade de vocês. Bom, dito isso, eu expliquei como funciona o esquema do calendário, né? De como funciona a questão do weather. E a gente chama, quando a gente fala de previsão do tempo, a gente fala de weather forecast. Forecast é uma palavra que significa previsão. Então, weather forecast é previsão do tempo. Então, se a gente falar, let's do the weather forecast for today or for tomorrow. Aí a gente vai falar, eu acho que de tarde vai estar windy, eu acho que de noite vai estar rainy. Ah, não, eu acho que de noite não vai estar rainy, mas vai estar um rainbow. Isso aí a criança vai fazendo a forecast dela e trabalhando o vocabulário, a previsão, e trabalhando ciências, biologia, e trabalhando leitura, trabalhando pronúncia, trabalhando ouvido, né? E a musiquinha que eu canto é o seguinte, eu trouxe duas musiquinhas com as letras para vocês. A primeira musiquinha é muito simples, que é simplesmente isso aqui, ó. Dá print aí se você quiser, dá print. Então a primeira musiquinha é muito simples, é o seguinte. How is the weather? How is the weather? How is the weather today? Is it? Aí você vai falar, is it sunny? Is it cloudy? Is it windy? Is it rainy? How is the weather today? Acabou. Só isso. Tem no YouTube essa exata música, se você quiser achar no Super Simple Songs, tem no YouTube também. Então você pode cantar essa música, que só vai cantar How is the weather? How is the weather today? Ponto. E quando a gente fala está chuvoso, está ensolarado, está nevando, esse está, a gente fala it is. It é o tempo. It significa ele ou ela para coisas ou objetos, lembra? Ou animais que a gente não sabe o sexo. Então a gente usa it, o gênero, né? It, ele ou ela para coisas, que no caso é um tempo. E is a gente usa quando é he, she, it. Quem tá no curso, quem já assistiu a aula de verb to be, sabe bem disso. Então, por que aqui tá invertido? O verbo vem primeiro, eu falei pra vocês que padrão da língua, a gente inverte, o verbo vem primeiro quando a gente faz uma pergunta. Ele só não vem primeiro se tiver antes uma WH question, lembra? What, when, where, who, whose. Mas o how também é tido como uma WH question, entra no pacote da WH question. No caso de ter uma WH question, ela vem primeiro e depois na pergunta só que vem o verbo. Por isso que aqui é how is the weather? Interrogação, pergunta. E aqui é is it sunny? Pergunta. Se eu estivesse afirmando, seria it is sunny. Ponto final. Está ensolarado, ponto final. Mas aqui na musiquinha é uma pergunta. Então, quando eu quero perguntar how is the weather today, Leonardo? Is it raining? E mostro. Aí, quando ele ainda não decorou o vocabulário, eu mostro todas as vezes que eu falar rainy. Is it rainy? E aí ele vai entender que você está perguntando. Porque você fez uma cara de pergunta, uma expressão corporal de pergunta, gestos de pergunta, entonação de voz de pergunta, e ainda mostrou figura concreta. Is it raining today? Look. E aponta para a janela. Is it windy?
Olha, eu ainda ajudei soprando, blowing, com gesto, com expressão facial, com expressão corporal. E mostro para não precisar traduzir. Is it sunny? Is it sunny? Look. Certo? Então eu pergunto, está chuvoso? Is it rainy? Está ensolarado? Is it sunny? Is it snowy? Está nevando? Is it windy? Para perguntar se o clima está, a gente pergunta is it? O clima é it. How is the weather today? Easy peasy lemon squeezy. Fala sério. Essa é muito fácil. Então essa é assim, level 1, nível 1 para quem tá começando, quem quer começar a introduzir o inglês em casa. E é uma música que super vale. E em vez de cantar quando você fala a letra, que é a dica que eu dou sempre, é extremamente útil de você perguntar para sua criança: How is the weather today? Is it windy? Olha só, você já tá conversando um diálogo com 2 frases ou mais em inglês. How is the weather? How is the weather? How is the weather today? Is it sunny? Is it rainy? Is it cloudy? Is it windy? How is the weather today? Aí a criança vai lá, escolhe, canta essa musiquinha sempre, a hora que for olhar o clima, no carro, a hora que estiver dirigindo, estiver andando no Uber, estiver no ônibus, andando para a escola, vai observando how's the weather today. Bom, mas a música que eu canto não é essa. Eu dificulto um pouco mais para as crianças, que as minhas crianças geralmente têm um pouco mais de 4 anos, e o Leonardo também, eu gosto mais dessa música. Eu não escolhi porque ela é simples ou não é. Eu gosto mais dessa que eu vou apresentar aqui pra vocês agora. Eu não sei se tem ela no YouTube. Vocês podem digitar a letra e ver se conseguem achar no YouTube. Ou se eu aprendi, ou se eu inventei, ou se eu aprendi com alguma outra professora nesses anos de escola, ou se eu aprendi com algum aluno. Eu já pelejei pra lembrar e eu não lembro onde que eu aprendi essa música. Pode ser que ela já exista, pode ser que eu tenha inventado, pode ser que eu esteja plagiando de alguém, pode ser que eu esteja copiando de alguém. Então, me perdoe se for um desses casos. Mas eu vou ensinar pra vocês porque sharing is caring, né? Compartilhar é dar amor, é carinhoso. Então, olha só, a música que eu canto, ela é mais animada, ela é mais empolgada. E eu canto What's the weather? What's the weather? What's the weather like today? Hey! Essa é a primeira parte. What's the weather? What's the weather? What's the weather like today? Hey! Então, olha só. What's the weather? Parece com how is the weather. How is the weather é como está o tempo. E what's the weather like é com o que o tempo parece hoje. Se você fosse traduzir ao pé da letra, seria com o que o tempo parece hoje. Quando você fala assim, quando alguém chega pra você todo fantasiado, todo de roupa vermelha e fala, look, I am Spider-Man. Aí você olha bem, ele tá só de vermelho, você olha pra pessoa, olha pra sua mãe, olha pra sua sogra, vestida daquele jeito e fala assim, you look like a ladybug. Você parece uma ladybug. Você, aos meus olhos, você é assim como uma ladybug. Você é igual uma ladybug. Então essa frase, look like, ou what's the weather like, esse like não é só gostar. Esse like, nesse sentido aqui, é like de parecer. Então se eu falo I like my mommy, eu falo eu gosto da minha mamãe. Mas se eu falo I am like my mommy, eu sou como parecida com a minha mamãe. Deu pra entender?
Like não é só gostar. Quando a gente aprende um pouco mais, vai um pouco mais a fundo no inglês, o like pode ser gostar, como I like my mommy, ou pode ser like de parecer, de se aproximar, de se assemelhar. Então, I look like my mommy. Ou seja, eu pareço, eu me apresento, eu olho. Quando alguém olha pra mim, é como se fosse a minha mãe, parece a minha mãe. Ou, what's the weather like today? Com o que o tempo parece hoje? Se fosse traduzir. Então, what's the weather? What's the weather? What's the weather like today? Então, eu posso perguntar, how's the weather today, Leonardo? Ou eu posso perguntar, what's the weather like today, Leonardo? Certo? Parece complicado de primeiro, mas se você começar a observar e a ouvir e a botar em prática, você vai ver que isso é bastante utilizado. Então, aí aqui a gente vai no is it de novo. Por que is it e não it is? Porque é uma pergunta. Então, aí eu venho. Is it windy? Aí as crianças falam, no. Is it sunny? No. Is it cloudy? No. Or is it raining? E as crianças falam, yes! Eu sempre deixo o que é por último. Então, eu dou 4 opções. Is it raining? Is it cloudy? Is there sun? Or is there wind? Em vez de is there sun, eu posso falar is it sunny? Ou is there sun? Porque o there is, there are, se você é aluno, você vai ter uma aula só disso também no curso Pequenos Bilíngues, significa há, no sentido de tem, de existir. Então, is there a rainbow? Is there a rainbow? Certo? Is there sun? Ou seja, há sol. Is there a rainbow? Há, existe, tem um arco-íris. Ou eu posso perguntar, is it sunny? No caso de rainbow, não, porque rainbow é uma coisa que tem, né? Não é um tempo que está arco-irizado. É uma coisa que tem no clima. Mas, por exemplo, ensolarado existe. Então, eu posso perguntar, is it sunny? Ou is there sun? E aí, a gente vai entender essa próxima frase aqui, que é a próxima frase do final da letra. Começando de novo. What's the weather? What's the weather? What's the weather like today? Hey! What's the weather? What's the weather? What's the weather like today? Is it raining? Is it cloudy? Is there wind? Or is it sunny? Is there snow in Belo Horizonte? Ou seja, is there, há, existe, tem. Is there, por que é is there e não there is? Porque é uma pergunta. Is there snow in Belo Horizonte? Se você mora em Itaúna, is there snow in Itaúna? Is there snow in Bom Despacho? Aí você muda esse lugar aqui para sua cidade. E aí a criança aprende também a cidade em que você mora, a cidade em que você está, a cidade em que você vive e a sua família. E aí, se o seu primo mora lá na Flórida, mora lá em Miami, você pode cantar Is there snow in Miami? Para saber a diferença de onde é que o seu primo mora, onde é que o amiguinho mora e tem snow. Não é o caso de Miami, mas, por exemplo, pode ser Boston, por exemplo, ou Canadá. Então, essa frase é para a gente aprender a cidade que a gente mora, além do clima, do weather. E para aprender também que a gente pode falar Is it snowy? Ou, por exemplo, is there snow? Is there é tem.
Por isso que essa letra é mais complexa, mas é profunda também, né? Dá pra gente aprender um monte de coisa. Então, olha só, começando de novo. What's the weather? What's the weather? What's the weather like today? Hey, what's the weather? What's the weather? What's the weather like today? Is it sunny? Is it cloudy? Is it windy or is it stormy? E a criança vai escolher uma delas. Is there snow in Belo Horizonte? Tem snow? Tem neve em Belo Horizonte? Eu acho que não. Eu acho que não. A gente fala I don't think so. I don't think so. Eu não penso assim. Se for traduzir. Eu não penso think assim. Então, eu acho que não, ou eu não penso assim, ou eu discordo, é I don't think so. Se a gente quiser falar o contrário, que eu acho que sim, a gente tira o don't. Lembra que o padrão da língua, na aula de padrões da língua, a gente acrescenta o not. O don't é do not, que junta, contrai e vira don't. Se eu tirar o negativo, eu falo I think so. Então, se alguém te pergunta, is there snow in Belo Horizonte? Você não sabe, você acha que não tem neve, você fala não com muita certeza. Aí você diz, I don't think so, eu acho que não. E se alguém pergunta, is there snow in Boston? Você não tem certeza, mas você quer falar que acha que sim. Aí você responde, I think so. Então, I think so é eu penso assim, ou eu acho que sim. E I don't think so é eu penso que não, eu acho que não. Isso a gente fala muito com as crianças. Por exemplo, você quer fazer xixi? E a criança fala não, mas ela tá lá toda se contorcendo, né? E você conhece a criança, seus alunos, seu filho. Aí você fala, eu acho que quer. Eu acho que sim. Então você pergunta, do you wanna go pee? Do you wanna pee? E a criança fala, no. Aí você fala, I think so. Eu acho que sim. Certo? Ou então, I don't think so. Eu acho que não. Então essa é uma frase muito útil para as crianças que a gente fala muito, tanto em português quanto em inglês. I think so. Eu acho que sim. I don't think so. Eu acho que não. Lembrando de colocar a língua para fora, sem voz, um S soprado na hora de falar think. Think. I think so. I don't think so. E a segunda parte é, então, olha só, a pergunta foi, is there snow in Belo Horizonte? Tem neve em Belo Horizonte? Eu acho que não. I don't think so. How about you? How about you? E você? O que você acha? Que tal você? How about you? O que você pensa disso? Então, I don't think so. How about you? O que você pensa? Então, I think so. Eu acho que sim. How about you? Qual é a sua opinião? E você? E sobre você? O que você pensa? Então, how about you é que tal? O que você pensa? E você? Então, ficaria, is there snow in Belo Horizonte? Eu pergunto e eu mesma respondo. Is there snow in Belo Horizonte? Tem neve em Belo Horizonte? I don't think so. How about you? Eu acho que não. O que você acha? E aí a gente finaliza a música, que fica What's the weather? Tô cantando várias vezes pra ficar na cabeça de vocês, porque se não tiver no YouTube, pra ninguém vir achar que eu tô inventando demais. Eu tô inventando, pode ser que eu tenha inventado, mas é um negócio que eu canto todo dia. Na minha cabeça existe.
What's the weather? What's the weather? What's the weather like today? Hey, what's the weather? What's the weather? What's the weather like today? Aí as crianças vão todas by the window, pra janela. Aí eu pergunto, is it raining? No. Is it cloudy? No. Is it snowy? No. Is it sunny? Yes. Aí a gente coloca lá o sunny lá na nossa tabelinha lá, ó, nosso chart, e prega lá. E aí eu termino a música. Is there snow in Belo Horizonte? I don't think so. How about you? Is there snow in Itaúna? I don't think so. How about you? E aí finaliza. E você pode perguntar, I don't think so. How about you, Leonardo? How about you, Clara? E ele vai responder, I think so. Não é I think yes, não. Dá vontade de falar I think yes, eu acho que sim, né? Mas é I think so. E eu acho que não, não é I think no. É I don't think so. Então a gente pode perguntar para as crianças, how about you? Para ver o que elas acham se naquela cidade, naquele país, naquele estado, naquela casa do vizinho, na escola, se você estiver em casa, ou em casa se você estiver na escola, o que a criança acha. Se tem neve lá, mesmo não tendo na escola, se tem neve no nosso país, no nosso estado, no estado do vizinho, nos Estados Unidos, lá onde o Santa, que é o Santa Claus, vive. E aí a gente pergunta e desenvolve essa curiosidade e essa sabedoria na criança pra gente descobrir juntos onde neva, onde não neva, por que não neva, como fala neve em inglês, como fala um tempo que neva, nevando em inglês. E a gente vai aprofundando isso aí. E sempre elas podem chutar ou podem dar a opinião delas falando, eu acho que sim, I think so, ou eu acho que não, I don't think so. E aí eu deixo a pergunta para vocês, se vocês quiserem me responder no... Opa! Pausou aqui que a bateria tá acabando. Se vocês quiserem responder no site ou se vocês quiserem responder nos comentários. What's the weather like today where you are? Aí, where you are, no lugar que você está, where you are, how's the weather like today? Ou how is the weather today? Ou what's the weather like today? Todas essas perguntas são corretas. E aí você me responde, it's raining here, it's sunny, it's snowy. E aí vocês respondem como está. Ou você responde, eu não sei, já tô dentro de casa, de porta fechada, com ar ligado, não tem nem uma festinha pra eu ver lá fora. I don't know. Mas eu acho que tá chovendo. I don't know, but I think, eu acho, eu penso, I think it's raining. I think it's raining. Aí o seu marido olha pra você, raining? I don't think so. Eu acho que não. Quando eu cheguei do trabalho, não tava chovendo. I don't think so. Ou então você pergunta pro seu marido, is it raining? E ele fala, I don't think so. Eu acho que não. Ou então, I think so. Eu acho que sim. Is it raining outside? Outside. Lá fora. Is it raining outside? Está chovendo? Raining? Is it raining outside? E ele responde, I think so. Eu acho que sim. Ou I don't think so. Eu acho que não. E por aí a gente vai explorar. A gente vai falar a letra da música em vez de cantar. Perguntar para o marido, perguntar para a criança, mostrar figuras, fazer tom de voz, fazer gestos, expressões faciais, expressões corporais. E me perguntar a pronúncia, pesquisar outros jeitos de falar, fazer o chart, como fala isso? O cartaz. Para vocês brincarem em casa todo dia, várias vezes por dia, com um por um dos filhos. E se vocês tiverem dúvidas, críticas, sugestões, palpites, por favor, deixe para mim nos comentários aqui abaixo. Compartilhe esse vídeo para quem vocês acham que vai se interessar, que vai gostar de saber disso, que vai gostar de aprender, que quer aprender inglês com criança ou quer aprender inglês mesmo sozinho. Estejam aqui que no feed tem um monte de coisa nos stories e no feed todos os dias para vocês. Tem no canal do YouTube também, tem no TikTok, tem em todos os lugares. Um beijo e até
terça-feira na nossa live, se Deus quiser, às 9h30 da manhã, a nossa live English Class for Moms. Um beijo and bye bye.